Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Matilde arruma o escritório. Ela acha a foto que Jerônimo estava segurando. Regina encontra o seu carro pichado. Ela lê a mensagem: "Mamãe, vim te ver e você não estava." Augusto ressalta que Renata fez bem ao abandonar a fazenda. Ele fala para ela que conviveu pouco com Rafael. Renata informa a Augusto que precisa investigar a bonita. Ele sugere que ela não se meta no problema. Augusto crê que Renata não conseguirá salvar o casamento. Ele comenta que a mocinha está sendo vítima de uma obsessão. Matilde procura Carlos. Ela fala para o galego que Renata é a bonita. Matilde deduz que Jerônimo se casou por vingança. O vingativo aparece e confirma. Jerônimo fala para Matilde que Renata é a assassina de Rafael. A empregada repreende o patrão por amar a mocinha. Jerônimo fala para Matilde que não a deve explicações. Ele a proíbe de fofocar. Carlos e Matilde discutem. Ele fala para ela que Renata não admitiu que é a bonita. Matilde descobre que Roberta e a mocinha são irmãs. A empregada deseja agredir Renata. Matilde fala para Carlos que a mocinha destruiu a família de Rafael. O galego pede para a empregada não se meter nas decisões de Jerônimo. Regina procura Isidro. Ela comenta com ele que chamou o delegado. Regina fala para Isidro que a mensagem é cruel e agressiva. O ancião crê que a amiga está correndo perigo. Regina fala para Isidro que não pode ter medo da filha. Ele crê que a sequestrada odeia a mãe. Inês fica no quarto com Antônio. O ciumento acorda. Antônio chama Regina. Ele fala para Inês que precisa ver a viúva. Ela comenta com um amigo que Regina passou a noite no hospital. Antônio fala para Inês que só está vivo graças à viúva. Ele pede para ela ligar para Regina. Renata escreve um e-mail para Adriana. Ela conta a sua situação para a amiga. Renata fala para Adriana que está priorizando a dignidade. Ela informa a amiga que também segue o lema de Ágata. Renata conta para Adriana que Augusto a protege. A mocinha fala para a amiga que deve a vida ao vilão. Renata conta para Adriana que a sua missão no interior ainda não terminou. Ela crê que chegará a hora de admitir o fracasso do casamento. Renata fala para Adriana que adoraria a presença dela na fazenda. A baixinha lê tudo. Aurora segura a camisa de Jerônimo. Ele a cheira. Renata encontra a Aurora. A loira fala para a mocinha que só está checando se a roupa ficou limpa. Aurora conta para Renata que irá à bonita para convidar Jerônimo para a festa. Augusto não gosta da ideia. Ele deixa a decisão nas mãos de Renata. A mocinha ressalta que não se importa com a presença de Jerônimo. Augusto planeja lançar o melhor vinho da região. Ele decide que a bebida se chamará Renascer. Renata fala o significado do seu nome para Augusto. Ele finge surpresa. Carlos devolve a foto para Jerônimo. Ele conta para o amigo que Álvaro fez um escândalo na fazenda. Carlos comenta com Jerônimo que o médico é cúmplice de Augusto. O galego revela para o amigo que Álvaro começou a beber depois que Rafael morreu. Carlos insinua para Jerônimo que o doutor atendeu o sonhador embriagado. O galego fala para o amigo que Álvaro precisa ser investigado. Carina anda pela fazenda. Álvaro volta a perturbá-la. Carina informa ao marido que não refletiu. Álvaro comenta com a esposa que a casa está vazia. Ela relembra ao marido que sempre o incomodava. Álvaro revela para Carina que teve um ataque de loucura. Ele a assegura que nunca terá outra. Álvaro comunica a Carina que o divórcio não é uma opção. Ela aceita conversar com ele. Álvaro chama Carina para jantar. Ele reitera que deseja agradar a esposa. Carina sugere que Álvaro não se precipite. Ele comunica para ela que jamais vai perder a esperança. O delegado chega na residência de Regina. Ele comunica para os desesperados que a sequestrada pode atacar de novo. O delegado teme que a misteriosa siga invadindo a mansão. Ele fala para Regina que precisa fotografar o carro. A viúva permite que o delegado fique na mansão. Ela conta para os demais que precisa voltar para o hospital.
Isidro revela para Cantu que escutou a voz da esposa de Gonçalo. O ancião fala para o delegado que a sequestradora pode ser Josefina. Ele relembra a Cantu que o apelido da criminosa é Josi. O delegado pensa em investigar Josefina. Ele descobre que as filhas da víbora têm cerca de 25 anos. Isidro comenta com Cantu que não contou nada para Regina. Selena fala para Roberta que quer as fotos. A invejosa não obedece à amiga. Selena ressalta que Roberta não pode controlar a situação. A invejosa insinua que a amiga não sabe fazer nada sozinha. Roberta fala para Serena que esperará o momento certo para agir. A jovem ameaça encerrar a sua amizade com a invejosa. Selena ressalta que Roberta não tem amigas. A invejosa não se importa com a ameaça da jovem. Constanza encerra a aula de culinária. César procura a sua chave. Ele fala para Constanza que irá embora. A morena ressalta que o jovem não precisa mudar a sua vida por ela. César fala para Constanza que sofre ao vê-la. Ele se despede dela. César desiste de partir. Ele regressa e beija Constanza. Ela o corresponde. César não fala nada e sai. Renata descobre que Augusto gosta de esgrima. Ela fala para ele que Matias e Jerônimo praticam o esporte. Augusto informa a Renata que não tem adversários. Jerônimo invade o consultório de Álvaro. O vingativo exige saber o que aconteceu no dia da morte de Rafael. Augusto comenta com Renata que a uva está pronta para virar vinho. Ela relembra ao vilão que o seu nome significa renascer. Renata pergunta qual relação Augusto tem com Aurora. Ele fala para ela que não está apaixonado pela loira. Augusto comenta com Renata que Aurora é fácil e aceita relações sem compromisso. A mocinha fala para o vilão que quer se reconstruir. Ele ressalta que Renata é única. Ele fala para Augusto que Josefina não a ama. Renata comenta com o vilão que sempre precisou ser valente. Augusto ressalta que a mocinha transformou a vulnerabilidade em uma fortaleza. Matilde canta na cozinha. Ela fala para Manuela que tudo voltará à normalidade. Matilde chama Renata de cobra. A empregada insinua para Manuela que pode ser a nova patroa da fazenda. A cozinheira debocha. Matilde fala para a madrinha que vai conquistar Jerônimo. Manuela chama a afilhada de louca. Augusto ressalta que Renata precisa honrar o próprio nome. Ela confessa para ele que a sua vida já não tem sentido. Augusto informa a Renata que não deixará de apoiá-la. Eles se abraçam carinhosamente. Jerônimo vê tudo. O vingativo insinua que Renata está sendo infiel. Jerônimo ressalta que a esposa é pior do que ele imaginava. Renata exige que Jerônimo não a insulte. Ele ressalta que ela sempre prioriza quem é mais rico, relatando que Josefina e Roberta o alertaram. Renata bate em Jerônimo. Augusto enfrenta o vingativo. Renata esclarece para o marido que só estava sendo consolada pelo vilão. Jerônimo debocha da situação. Renata ressalta que o marido não a ama. Jerônimo volta a chamar a esposa de interesseira. Eles trocam juras de ódio. Augusto segue defendendo Renata. Ela fala para o vilão que pode se defender sozinha. Renata enxota Jerônimo da fazenda. O vingativo se retira. Adriana fala para Honório que quer visitar Renata. Ele sugere que a filha fique uma semana com a mocinha. Honório entrega um cartão de crédito para Adriana. Ele ressalta que ela mudou de status. Eles se abraçam. Honório pede para Adriana ter o seu sobrenome. Ela se emociona. Branca os interrompe. Ela convida Adriana para almoçar. A baixinha pede a presença do pai no almoço. Honório se incomoda, mas acaba cedendo à vontade da filha. Ezequiel arruma a fazenda. Aurora descobre que Augusto saiu com Renata. A mocinha fala para o vilão que ficou ainda mais arrasada com a nova humilhação de Jerônimo. Augusto tenta impedir Renata de partir. Ele ressalta que ela precisa enfrentar a situação. Augusto levanta a autoestima de Renata. Ela comenta com ele que foi desiludida. Renata não entende a mudança de Jerônimo. Augusto sugere que a mocinha repouse.
Ele ressalta que é uma honra ser amigo de Renata. Jerônimo cavalga. O cavalo desvia dos galhos e o derruba. Jerônimo se recompõe. Ele sobe no cavalo novamente. Aurora pega um livro. Ela descobre que Augusto já sabia o significado do nome de Renata. Aurora percebe que o vilão ama a mocinha. Ela planeja entrar em ação. Matias e Gonçalo decidem ir para o interior. O ricaço fala para o filho que não contará nada sobre a viagem para Josefina e Roberta. Soto entrega o acordo pré-nupcial para a Víbora. Ele admite para Josefina que seguiu as ordens dela. A Víbora promete recompensar o advogado. Josefina lê o novo acordo pré-nupcial. Roberta aparece. Josefina entrega o contrato para a filha. Ela fala para Roberta que Matias deve assinar o documento sem lê-lo. Carla comenta com Constanza que irá ao hospital. A idosa percebe que a morena está estranha. Constanza desabafa com Carla. A idosa fala para a morena que conhece os sentimentos de César. Carla insinua que Constanza também sente algo pelo jovem. A morena fala para a idosa que ama o marido, mas admite que César a balança. Carla sugere que Constanza priorize o casamento. A morena planeja resistir à tentação. Branca propõe um brinde. Honório alfineta a secretária. Branca segue ganhando confiança de Adriana. A secretária ressalta que a baixinha não precisará de assessoria. Adriana informa aos demais que ainda tem muito para aprender. Branca se insinua para Honório. Ele ressalta que ninguém é indispensável. Honório elogia o trabalho de Daniel. O trabalhador tenta conquistar Adriana. Branca comenta com Honório que a baixinha e Daniel também podem ir ao porto. A secretária acaricia o empresário. Branca insiste para Honório viajar novamente. Ele pensa em Constanza. César nada e encontra Selena. Ele é frio com ela. Selena estimula César a desabafar. Ele a ignora. Honório paga a conta. Ele lamenta a ausência de Constanza no almoço. Adriana decide ir ao banheiro. Daniel se levanta para buscar o carro. Honório fala para Branca que não está gostando do jogo dela. Ela o chama de meu amor. Honório sugere que Branca se afaste de Adriana. Ela relembra que atendeu a um pedido do empresário. Branca reitera para Honório que eles transaram no porto. Ele a deixa falando sozinha. Roberta procura Matias. Ela entrega o acordo pré-nupcial para ele. Matias percebe que Roberta ainda não assinou o contrato. Ela ressalta que confia nele. Roberta assina o contrato. Matias ressalta que está começando a admirar a invejosa. Roberta fala para o bonitão que pode fazê-lo feliz. Matias assina o contrato. Ele não lê o documento. Roberta fala para Matias que quer entregar o contrato para Soto. Ele permite. Matias fala para Roberta que eles seguirão morando na mansão. Ela se chateia. Roberta reitera que Matias pode procurá-la quando quiser. Ela segura a mão dele e sai de cena. Matias olha para o convite do casamento.